Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada A Jovem Empregada. Eles ainda estavam perplexos, sem entender qual era o propósito do Sr. Afonso. Você pode ser mais específico? Não entendi o que você quis dizer. O Sr. Afonso riu baixinho, estendendo a mão para tocar levemente a bochecha de Tu, seus olhos demonstrando claramente desejo. Só me faça sentir menos solitário, e eu te darei tudo. Você não perde nada, ganha experiência, uma moto nova, e eu aumento seu salário. Seja lá o que você precisar, eu te darei tudo. Quando entendi seu propósito, pulei e sentei no chão, o rosto de Nuyetnyat ficou pálido. Não, eu não posso fazer isso. Como você pôde pensar isso? Só estou aqui para ajudar. Vou voltar para o meu quarto. O Sr. Afonso parecia ser um velho experiente. Ele tentou dizer, pense bem, quando concordar, me avise. Na idade do pôr do sol, perto da terra e longe do céu, mas ainda tem um amor, um desejo. Eles ainda querem ser amados, ainda querem ser jovens novamente, e decidiram ficar juntos depois de todas as fofocas do mundo. Caros ouvintes e amigos, por favor, ouçam a coletânea de contos intitulada Amor Antigo através do narrador do canal. Caros ouvintes e amigos, vocês terão momentos de relaxamento e conforto assistindo ao canal. Uma longa jornada sob o sol quente, o sol do outono de agosto, o sol cinzento queimando toranjas fizeram-te se sentir um pouco cansada por ter que se mover e colidir com o carro. Ela veio do campo para a cidade para trabalhar para um senhor idoso, apresentada por uma prima. Olá, tio. Sou o Toi, filho do Justino Com, do interior. A Dena me apresentou para trabalhar aqui para você. Liguei para você outro dia. O Sr. Afonso olhou em volta e disse, é você? Entre, est à quelle heure? Está cansado da viagem? Sim, é um pouco cansativo. Eu vim do interior, então ainda não conheço o lugar. Mas sua casa é tão linda. A Dena me contou que você é a única na casa, certo? Ok, entre tome uma bebida. É isso mesmo, sou o único em casa. Meu irmão e minha irmã se mudaram. Minha esposa faleceu de câncer há alguns anos. E o Heng também me contou brevemente sobre o trabalho na minha casa, certo? Olhei ao redor da casa, sem entender. Ela nunca havia entrado em uma casa tão luxuosa e bonita antes, e esta também era sua primeira vez na cidade. Tudo que seus olhos viam era novo e muito estranho. Sim, eu a ouvi apresentar o trabalho. Não se preocupe, eu posso fazer qualquer coisa. O Sr. Afonso olhou para ela, parecendo satisfeito. Minha família não tem muito trabalho, basicamente limpando os quartos e cozinhando para mim. De vez em quando, as crianças vêm jantar em casa, mas elas cozinham sozinhas, não é muito difícil. Antes de vir trabalhar aqui, o que você fazia? Sim, senhor, eu moro no campo e só trabalho na fazenda. Minha cidade natal tem uma profissão de tecelagem de bambu e rata, então fico em casa e ajudo meus pais com esse trabalho. Abandonei a escola no 9º ano. Olhando para o seu rosto gentil e rústico, o Sr. Afonso também parecia mais tranquilo. Uma garota de apenas 19 anos, que nunca tinha tido nenhuma experiência social, foi apresentada por um conhecido, então ele não teve que se preocupar muito com coisas como roubo ou não conseguir fazer o trabalho como em outras casas. Vendo minha expressão séria, ele teve que exclamar, aqui, sinta-se à vontade, considere a sua própria casa, não seja tímido. Amanhã de manhã vou levá-lo à cidade para comprar algumas roupas. Quando for à cidade, precisa se vestir de forma organizada e limpa, para que as pessoas não riam de você, entendeu? Não, eu já tenho muita roupa. Ainda não trabalhei um dia e já estou comprando roupas. É constrangedor. O Sr. Afonso sorriu gentilmente e respondeu, este é um presente meu, você não precisa se preocupar com nada. Basta dar uma olhada pela casa e se acostumar com o trabalho. Começaremos a trabalhar amanhã. Eu assenti, sim. Então, rapidamente moveu as coisas para o andar de cima, seu rosto demonstrando alegria em conhecer um senhorio tão tranquilo. Ela parecia animada e feliz, mas também um pouco assustada porque só havia ela e o chefe na casa. Mas então ela teve que deixar de lado todos os pensamentos para começar um novo emprego, na esperança de ter uma vida melhor no futuro. Ela pensou nos momentos gentis e tranquilos, nos momentos de interação entre o dono da casa e a empregada. Mas ela não sabia que a estrada à frente tinha muitos perigos à espreita quando ela tinha que viver com uma pessoa idosa. Na verdade, o Sr. Afonso é uma pessoa um pouco exigente. Até agora, houve inúmeras empregadas, e muitas das mais jovens tiveram que sair.
O senhor Afonso não é nada. Desde que sua esposa e filhos estavam vivos, ele ficou famoso por ser um mulherengo, com amantes espalhadas por essas cidades. Certa vez ele até levou uma mulher para dormir em casa. Ela desistiu dessas brincadeiras porque seus filhos descobriram. Como um homem com necessidades, quando sua esposa morreu, ele teve que ter casos com esta mulher, depois com aquela mulher, com todos os tipos de mulheres. Mas, nos últimos anos, ele também se sentiu solitário, entediado e sozinho na velhice. Muitas vezes, ele também desejou ser verdadeiramente amado por alguém, mas todos achavam que ele era um mulherengo, então ninguém ousava se aproximar dele. Embora estivesse muito triste, antes, sempre que ouvia falar de um bar de karaokê com garotas novas ou jovens, ele aparecia lá imediatamente. Já foi funcionário público, mas não era de alto nível. Como prometido, esta manhã ele me levou a uma loja de moda. Não fui eu quem escolheu as roupas, mas sim o senhor Afonso. Ele escolheu roupas novas para mim, algumas roupas bem tradicionais vietnamitas e até pijamas. Ele disse: "Ei, é só escolher. Escolha o que você quiser. Mas eu definitivamente escolhi essas roupas para você. Use-as confortavelmente quando for dormir. Não pense muito nelas. Apenas use-as." Embora eu estivesse um pouco assustada e não gostasse dessas coisas, não era apropriado para uma moça do interior como ela, mas como o senhor Afonso forçava a escolher, ela teve que sorrir e aceitar. Você precisa usar roupas assim para ficar bonita e estar na moda. Aqui em cima, você se veste um pouco diferente. Brincar assim é muito rústico, mesmo quando você vai ao mercado, as pessoas vão te menosprezar. Agora que você é uma garota da cidade, deveria mudar de mentalidade, certo? Depois ele me levou a todas as lojas de moda e comprou várias coisas. Nesse momento, eu disse: "Certo, tio, já vi demais. Vamos para casa." Quando cheguei em casa, a primeira coisa que o senhor Afonso fez foi me fazer trocar de roupa e vestir as roupas novas que comprei para ele ver. Não há ninguém como ele, escolhendo e olhando roupas para a empregada como um amante. Que é virar à esquerda, virar à direita, este lugar deve ser apertado, aquele lugar deve ser solto, deve ser aberto. Embora seja um pouco irritante, tenho que suportar. No primeiro dia de trabalho, ela teve medo de que seu chefe a criticasse e a demitisse, e eles eram conhecidos, então ela não teve escolha a não ser aceitar o que o senhor Afonso fizesse. Mas devo admitir, estou na idade de 19, 20 anos, a idade que parece ser a mais bonita para uma garota. Eu sou linda, muito linda. Desde que vesti essa roupa, sou uma pessoa completamente diferente. De uma menina sonolenta do interior, me transformei em uma linda princesa, com corpo esguio e cabelos longos e brilhantes, o que me fez ingressar em outra classe. Faço todo o trabalho doméstico com habilidade e capricho. A comida não é ruim. Embora fosse filha de fazendeiro, ela sabia cozinhar, então o senhor Afonso não tinha nada a criticar. Após uma primeira semana tranquila, as declarações sugestivas do senhor Afonso começaram a ser divulgadas nas semanas seguintes. Toques e gestos inadvertidos também começaram a ocorrer. Toda vez que ela cozinhava, ele ficava atrás dela e dizia: "Ei, eu cozinho muito bem. Por que o senhor não volta para morar comigo? Mestre, estou tão triste morando sozinha. Não preciso me casar, eu cuido de tudo." Dito isso, ele segurou minha mão: "Você tem que fazer desse jeito, esse é o jeito certo." Eu sou uma verdadeira menina do interior, ingênua, inocente e não entendo nada. Achei que o senhorio estava sendo sentimental, então ele fez isso. Mas eu não sabia que ele começou a se aproveitar e fazer coisas ruins. Um dia, o senhor Afonso me chamou em seu quarto e disse: "Ei, estou tão cansado hoje. Massageie minhas mãos, meus ombros e meus pés. Estou ficando velho e desconfortável. E se eu chamasse meus filhos de volta, eles não se importariam mais comigo. Felizmente, estou aqui, senão ficaria muito triste. Agora estou fazendo esta sugestão, veja se está tudo bem. Gostei de você desde a primeira vez que nos conhecemos. Seja um bom menino, fique aqui, eu lhe darei o que você quiser. Eu cuido de tudo, até dos meus irmãos e pais no campo, para que eles não tenham mais que viver uma vida difícil. Apenas fique aqui e seja meu amigo. Estou velho, não preciso de muita coisa, só preciso de alguém que me entenda, para me tornar menos solitário. Então, você concorda ou não?" Uma noite, quando já tinha terminado tudo, fui para o meu quarto fazer um trabalho pessoal e estava prestes a ir para a cama, quando o senhor Afonso abriu a porta e entrou de rompante. Naquela hora, ela estava trocando de roupa.
Ela entrou em pânico e rapidamente puxou a toalha. Ei, por que você não bateu? Eu estava trocando de roupa. Agora ele começava a mostrar sua verdadeira face de canalha. Eu só estava sendo maldoso. Ela é realmente uma menina, tão linda. Mude de ideia, pense em mim como um pedaço de madeira. Eu estava planejando vir aqui e pedir ajuda. Não, não pode. Saia e feche a porta. Estou na cama. Entre. Não precisa ter vergonha, não tem ninguém em casa, querida. Tio, por que você está vestido assim? O que tem de errado? Eu não vou fazer isso. Ei, tudo bem. Eu sou velho, ainda não sou um jovem, então não seja tímido. Vista-se assim para que eu possa ficar confortável. Se formigas entrarem, como posso massagear suas costas? Me ajude um pouco. Não vou pagar nada, então não se preocupe. Fiquei muito irritado com esse tio. De repente tudo fica bem, e de repente ele faz coisas malucas. Ela também não conseguia pensar que aquele velho era um monstro. Por que você não sai e deixa eles te massagearem? Eles fazem isso profissionalmente. Eu não sei nada, não sei massagear as costas. Nunca fiz nada desde criança, não preciso de nenhuma especialização. Basta dar um soco suave e deitar-se para mim, só para alongar seus tendões e ossos. Estou velho, voltando de um jogo de tênis, estou muito cansado, então é muito difícil, minha querida. Mesmo sentindo muita raiva, ou ainda teve que cerrar os dentes e aguentar fazer isso. Sinceramente, ainda não tenho namorado e nunca dei a mão a um homem ou garoto. Mas tive que massagear as costas de um velho. Tudo saiu da cama, foi até ele e sentou-se ao seu lado, e começou a socá-lo levemente com as duas mãos. Ela se sentiu envergonhada e confusa. Por sorte ele estava deitado de bruços, caso contrário ele estaria morto. Eles tentaram acalmá-lo e agradá-lo. Enquanto ele massageava as costas dela, o Sr. Afonso de repente estendeu a mão. Ei, você sabe como massagear as costas dela. Mas chega mais perto para ser mais carinhoso. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já tem namorado? As meninas do interior se apaixonam muito cedo, e os pais não se importam com elas, e elas são tão bonitas. Eu, a mão do velho, respondi trêmula, tio, não faça isso, me assusta. Eu ainda não tenho um amante. Você tem carteira de moto? Sim, já. Estudo desde os 15 anos, desde os 9, mas ainda não tenho carro, não sei quando poderei comprar um. Também preciso cuidar da minha família no campo, então não penso em algo tão absurdo. Ei, e se eu te desse um carro? Fiquei assustado e com cara de surpreso. Você me deu um carro? Por que me deu um carro? Acabei de começar a trabalhar aqui, não posso ajudar muito médico, porque isso está acontecendo. Ao ouvir isso, o Sr. Afonso se virou, sentou-se e disse para tu. Ei, estou falando a verdade. Se você me ouvir, eu te dou a scooter mais nova. Eu ainda estava confuso, sem entender o propósito do Sr. Afonso. Pode ser mais específico? Não entendi o que você quer dizer. O Sr. Afonso riu baixinho, estendeu a mão e tocou levemente a bochecha de tu, com os olhos transparecendo desejo. Só me faça sentir menos solitário, e eu te darei tudo. Você não perde nada, ganha experiência, uma moto nova, e eu aumento seu salário de novo. O que você precisar, eu te darei. Quando entendi seu propósito, pulei e sentei no chão, com o rosto pálido e pálido. Não, eu não vou fazer isso. Como você pode pensar assim? Eu vim aqui só para ajudar. Vou pedir permissão para voltar para o meu quarto. O Sr. Afonso parecia ser um velho experiente e tentou dizer, pense bem. Avise-me quando concordar. Você terá o que deseja e muito mais. Depois que o Sr. Afonso me avisou, fiquei com medo e corri de volta para o meu quarto. Pensamentos e medos continuavam a assombrá-la. Estando na cidade há pouco tempo, essa menina pequena e esquecida já teve que suportar uma pressão terrível. Eu imaginei tudo, cada cenário que ela teria que passar, inclusive dormir com ele, como seria a cena naquele momento. Nunca fiz isso antes, nunca experimentei um abraço entre duas pessoas do sexo oposto, muito menos ter intimidade com um homem mais velho que meu pai. Imaginei tudo, ansiedade, medo, curiosidade e a nova moto. Certamente, diante de uma condição tão lucrativa e atrativa, é impossível que as pessoas não pensem e hesitem. Uma moça jovem, rústica, inexperiente, de raciocínio superficial, cairia facilmente na armadilha do amor com um homem velho, isso é óbvio. A noite toda fiquei me revirando na cama,
sem conseguir dormir. Ela lutou com seus pensamentos muitas vezes. Ela também estava curiosa sobre aquela história, a história que ela lia no jornal todos os dias. Depois, um carro novo, seu sonho distante, para cuidar da mãe, do irmão mais novo que mora no campo, para dar à família uma vida menos miserável. Se ela perder essa oportunidade, ela não sabe quando poderá comprar um carro novo. Ela também se consolou. A sociedade agora está desenvolvida, homens e mulheres se relacionando entre si é normal. Tenho 20 anos. Além disso, a virgindade é importante hoje em dia, e então, a ideia de aceitar a oferta do Sr. Afonso começou a se formar. Ela aceitou a troca, aceitou sacrificar sua virgindade em troca da scooter com a qual sonhava. No dia seguinte, as coisas ficaram mais estranhas entre ela e o velho. Elas não são mais tão naturais como de costume. O Sr. Afonso ainda parecia animado, esperando minha resposta. A partir daí, quando os dois estavam comendo, eu disse: "Você já me comprou um carro novo? Você não está brincando, né? Você está velho, por que mentiria para mim? Enquanto eu te fizer feliz, nada me faltará." Mas eu nunca fiz isso antes. Tudo bem, eu te mostro. Mas seu trabalho é ficar quieto. Coma e depois venha para o meu quarto, eu mandei. O Sr. Afonso ficou extraordinariamente alegre quando recebeu minha resposta. Este ano, ele também tem mais de 60 anos, mas sua aparência não é tão velha, ainda é estiloso e saudável. Mais picante ainda é a pessoa com muito dinheiro. Ele, depois de tomar banho, voltou para o quarto para me esperar. O rosto está enrugado, assustado. E então o momento mais importante aconteceu. Quando ele começou a fazer isso, fiquei com medo de que alguém viesse com uma arma. Afinal, é a primeira vez dela. Neste momento, sinto que é muito doloroso. Essa é minha primeira vez. Chorei histericamente, em parte por medo, em parte por arrependimento. Lágrimas e água salgada começaram a escorrer. O Sr. Afonso também prestou atenção ao meu estado e sentiu pena de mim porque era a primeira vez. E finalmente, ele foi gentil, muito gentil. Não sei se é uma festa divertida ou um caso de amor. O Sr. Afonso finalmente teve seu desejo atendido. Sentei-me no canto da cama. Ela apenas abaixou o rosto e chorou. Naquele momento, me senti humilhada e dolorida. Na minha mente agora, essa realidade não é tão cor-de-rosa quanto você pensa. Ela pensou que fazer isso a faria feliz. Mas não foi isso. Isso a machucou tanto física quanto mentalmente. No lençol havia uma gota de sangue vermelho. Eu sei o que é. Porque não caiu na cama do marido, mas sim na cama de um senhorio como este. Dei minhas coisas preciosas para alguém que ela não amava nem por quem não tinha sentimentos. Ele só é trocado por dinheiro, que são os desejos materiais de cada um. E então, como o Sr. Afonso prometeu, ele me comprou uma scooter Vespa no valor de 70 milhões de VND. Fiquei feliz em sentar naquele carro. Ela não conseguia pensar em mais nada, não se importava com seu próprio valor. Trang não se importa se o que ela fez foi certo ou errado para conseguir esse carro. Pensando bem, ela estalou a língua. De qualquer forma, ele não tem esposa nem filhos, e eu não estou presa a nada, então não há nada de errado em fazer isso. Há muitos casais com maridos idosos e esposas jovens. Estalei a língua e deixei passar. De qualquer forma, ela vai entender. Como uma pessoa pode se conter diante de uma tentação tão doce? Além disso, como uma jovem camponesa sem experiência, era óbvio que ela seria enganada pelo Sr. Afonso. Não é exatamente um golpe, é um acordo de troca. Mas parecia que a história terminaria ali, quando o Sr. Afonso alcançou seu objetivo. Mas não, as vezes seguintes ainda eram as vezes em que eu tinha que agradar ao Sr. Afonso. Sempre que o Sr. Afonso queria, eu tinha que ir ao seu quarto. Antigamente havia um encontro, agora, independentemente de tempo ou espaço. Eu já estava acostumada a agradar o Sr. Afonso e também estava acostumada a ser a mulher do Sr. Afonso. Depois, o Sr. Afonso me comprou muitas coisas, itens caros e muito dinheiro para fazer compras, e mandou dinheiro para minha mãe. A casa é mais nova, mais velha, eles começam a sentir o ritmo e também a felicidade. E o mais importante, eu consigo as coisas que ela gosta de uma forma gentil. Seu salário também aumentou, sua aparência melhorou e sua personalidade se tornou mais aberta. Para ser exato, seria mais correto chamá-la de esposa do Sr. Afonso. Servia 3 refeições por dia e vivia como membro da família. Vá para a cama com o Sr. Afonso à noite. É diferente de uma esposa. Além disso, você recebe o pagamento no final do mês.
É tão bom, quando posso ir embora? O tempo passou e os dois continuaram juntos assim. O Sr. Afonso nunca mais saiu. A casa está fechada, 3 refeições por dia. Quando a noite chegar, durma comigo. Muitas vezes eu apenas penso, se pudesse durar assim, como seria bom. Você não encontrará uma pessoa mais generosa do que essa. Desde que cheguei aqui para trabalhar, tive tudo. Dinheiro não é problema para o Sr. Afonso. A única coisa com que ele se importava era fazê-lo feliz, para que ele não se sentisse sozinho quando a velhice chegasse. Gradualmente fiquei mais velho e mais frágil. Quem pegou a cama, agora para ela, era simples demais. As habilidades melhoram dia após dia. O Sr. Afonso era mais atencioso e indulgente com ela. E a partir daquele dia ela também amadureceu, teve mais experiência de vida e dificuldades sociais. Mas a vida não é como um sonho. Enquanto eu estava feliz aproveitando um trabalho leve que também me rendia dinheiro, tive que parar e procurar um novo emprego. Porque numa ocasião, depois de praticar desporto, o Sr. Afonso apanhou uma constipação e faleceu uma semana depois. Atualmente trabalho como zelador em um prédio comercial na rua Jiai Fong. Quando ela ficou doente, o Sr. Afonso lhe deu uma quantia em dinheiro, 500 milhões de VND, como compensação por sua juventude. O Sr. Afonso disse: depois, encontre um emprego decente, case-se, tenha filhos e esqueça esse tempo passado. Você também me amou muito, então tente viver uma boa vida no futuro. Recebi o dinheiro e ela também se sentiu sortuda por conhecer um chefe tão bom. Pouco tempo depois do falecimento do Sr. Afonso, fui me candidatar a uma vaga em uma empresa. Ela entrou em uma nova vida, sem mais tentações, sem mais prazeres da carne e do sangue. Os momentos de prazer estão gradualmente se tornando coisa do passado. Talvez tenha sido o momento memorável da vida dela. Quando ela cresceu, percebeu o valor desta vida. Mas de qualquer forma, aquela foi uma época em que ela ganhou muitas coisas: dinheiro, experiência e lições de vida. Ela espera ter um futuro melhor em um futuro próximo. Eu, com o rosto cheio de medo, ainda lutava com meus pensamentos antes de entrar na sala. Quando entrei no quarto, o Sr. Afonso já estava deitado lá. Tucorou e ficou roxa, sem ousar dizer nada, apenas entrou em silêncio e ficou sentada. Como um tigre faminto encontrando a carne, o Sr. Afonso me atacou desde o primeiro momento. Ele mostrou a destreza de um homem experiente, cada movimento era suave. Agora ele é como um verdadeiro dançarino. Deixei-me levar agora, deixando o Sr. Afonso fazer o que quisesse, com os olhos bem fechados. Então nossa história termina aqui. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor permite a infidelidade? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nesse caso apaixonante e dramático. Cada história tem sua realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.